Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Pedir a Deus que nos envolva com a sua graça e com a sua perdão. Amém? Aleluia. Porque só assim podemos entrar em sua presença. Abra a tua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não achou iniquidade, não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes bramidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou como a mulas sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira. Fecha os teus olhos. Esse salmo deixa bem expresso como deve ser a nossa confissão diante de Deus, no que diz respeito ao pecado que nós praticamos. Como todos nós aqui somos pecadores, confessa, não tente encobrir a tua iniquidade. Deus Santo e Eterno, poderoso e glorioso, verdadeiro, justo, fiel, aquele que nos conhece, aquele que nos envolve com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua compaixão. E é com essa certeza, Pai, que nós acessamos a tua face, envergonhados por conta dos nossos pecados, envergonhados porque não conseguimos, Pai, vencer o desejo da nossa carne, pecamos, ferimos, Pai, a tua santidade, maculamos a aliança que fizemos contigo. Precisamos do teu perdão, Senhor. Sabemos que sem ele não há quem possa subsistir na tua presença. Envolve-nos, Pai, com a tua graça, retira diante da tua face as nossas transgressões, nos reabilita para que assim possamos estar diante de ti. Tu és o nosso Deus. Toca-nos com o teu perdão, Senhor. Sonda o nosso coração e penetra os desígnios do nosso pensamento. Se nós houver algum caminho que é reprovável, Senhor, diante dos teus olhos, arranca de dentro de nós, Pai. Nos faz trilhar o caminho de santidade, o caminho que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Eu declaro que, segundo professar nos teus lábios e a sinceridade do teu coração, o perdão do Senhor é sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por glória. Vamos adorar, vamos exaltar.
conseguir dizer. Ele parou a mesa na presença dos seus adversários. Ele ativa aquela força glória naquele lado que transforma. Aleluia.
Conta a tua mãe de casa. Vai começar o tempo de perseguição. Fala de novo. Vai começar o tempo de perseguição. Você quer que isso aconteça? Quer? Oh, glória. Quem quer que isso aconteça aqui? Então começa a perseguir teu inimigo. Amém. Aleluia! Aleluia. Você só vai voltar depois da cabo dele. Você estava com medo? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não tenho fugir. Glória. Vai começar um tempo de perseguição. Nós vamos começar a perseguir os nossos inimigos. Vamos adorar? Adorar o Senhor. Aleluia. De novo, Deus de amor, estou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte no Deus. Da batalha sempre me protegeu. Teu Espírito me livra, me assistiu e me guiou. Eu tenho Deus amor, Deus amor, um refúgio onde me abrigo, estou seguro em tuas mãos. Eu tenho Deus amor, Deus amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Te amo, Deus amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte no poder. A palavra sempre me protegeu.
Eu sinto de vida, isso se ensinou. Eu tenho Deus amor, Deus amor, o refúgio onde me abrigo, está seguro em tuas mãos. Eu tenho Deus amor, Deus amor, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus forte, o meu ajudador. Eu tenho Deus amor, Deus amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho Deus amor, Deus amor, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus forte, meu ajudador. Eu tenho Deus amor, o refúgio de minha vida, estou seguro em suas mãos. Eu tenho Deus amor, Deus amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. O meu ajudador. Aí a honra, a ele o louvor e a ele a adoração. Meu Deus forte, Ele vai te ajudar em todas as tuas guerras. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele é o único digno de ser louvado. Ele é o único digno de ser adorado. Aleluia.
vidas hoje. Como sabe como vencer. Espírito e verdade o adore. Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Essa expectativa de Deus, nossa vida consagrada toda a Ele, os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas ambições, os nossos projetos, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso respirar, tudo que é em nós, consagremos a Ele. Tudo que a nós concerne, consagremos a Ele. E Ele, com certeza, levará a bom tempo. É isso que diz o salmista. Tudo que a mim concerne, o Senhor me levará a bom tempo. Por isso você pode consagrar todo o teu ser, tudo que diz respeito à tua vida. E aí a tua beleza vai ser como a luz da aurora. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, até esse dia perfeito. Ainda que hoje seja só negridão, seja só escuridão, mas se você consagrar todo o teu ser ao Senhor, tudo que a ti concerne, a tua vereda vai começar a brilhar, vai rasgar essas trevas, essa escuridão, e vai chegar a ser dia perfeito. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Porque ao justo nasce luz das trevas. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.
glória. O inimigo pode tentar, pode investir na sua vida. Deus, Espírito Santo. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sofrendo dessa vez. Está comigo, foge do caminho aberto pelas águas.
E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? O inimigo pode tentar laços, ele pode tentar embaraços para te envergonhar. Mas aquele que contempla a face do Senhor tem o seu rosto iluminado e jamais sofrerá vexame, assim diz a palavra. Salmo 34. Amém? Dê uma pessoa que está ao teu lado. Vamos orar. Pela nossa família, vamos orar pela nossa casa. Aleluia. Oh, glória. Coloca a tua casa, a tua família diante do altar do Senhor. Talvez o inimigo tenha levantado laços, tenha levantado embaraços para trazer vergonha, para trazer pesar, para trazer o próprio em meio à tua família, em meio à tua casa. Diga para o inimigo que contigo está o braço forte do Senhor. Aquele que aquieta o mar, aquele que tira a força do fogo, aquele que faz o leão enjoar, aquele que faz da estéril um monte de filhos, está bradando agora do alto e dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós consagramos nessa noite mais uma vez a nossa casa em oração. Colocamos, Pai, cada um dos nossos queridos diante do teu altar, pela nossa fé, pela nossa certeza, Senhor, de que o teu plano para a nossa casa jamais será frustrado. Ouve a nossa oração nessa noite, ó Deus, e cobre a nossa casa, a maldição do teu espírito. E que todo jugo seja despedaçado, toda obra do inimigo seja neutralizada, rechaçada, para que o teu nome seja glorificado em meio à nossa família, em meio à nossa casa. Ouve a nossa voz, Senhor, ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração e ordena aos teus anjos, ó Deus, para que se acampem em volta do nosso lar. Nós precisamos, Pai, dos livramentos, oh meu Deus, porque o inimigo ele investe com fúria para trazer, Senhor, destruição em meio ao nosso lar, em meio à nossa parentela. E se o Senhor não se levantar, se o Senhor não nos abrigar embaixo das tuas onipotentes mãos, certamente o inimigo prevalecerá contra nós
e contra os nossos inimigos. Por isso, ó Deus, ser tu o nosso escudo, ser tu, ó Deus, o nosso esconderijo. Manifesta o teu poder, manifesta o teu poder para curar aquele que está enfermo, para livrar da dor, meu Deus, da enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, seja no corpo, seja na alma, que a tua mão se estenda, ó Deus, sobre nós e sobre a nossa casa para curar. Nós precisamos, Pai, da tua libertação, do teu poder libertador, para que os nossos queridos sejam, Pai, libertos de todas as amarras e cadeias que o inimigo lhes impôs, em nome de Jesus Cristo. Tira as escamas dos olhos daqueles que ainda não te conhecem, tira a dureza do coração, a resistência que há na carne, livra-os do fascínio, do engano, meu Deus, da sofisma. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós somos teus servos. Ouve, Senhor, nosso clamor, ouve a nossa oração e manifesta-te em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, liberta das drogas, da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, do lesbianismo. Faz obra de poder, oh meu Deus, liberta os nossos amados. Nós clamamos e oramos nessa noite mais uma vez pelos teus servos, pelos que estão espalhados no mundo, fazendo a tua obra. Meu Deus, nos cobre com a tua glória, nos cobre, Senhor, com a tua provisão, com a tua unção, com o teu refrigério, em nome de Jesus. Cobre os teus amados, visita os teus inimigos, honra o posicionamento dos teus servos, em nome de Jesus. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados. Os consagro diante do teu altar em oração, crendo, Senhor, que a obra que o Senhor começou através da minha vida, o Senhor a completará sobre a minha família e sobre a minha casa. Eu oro pela minha esposa, pelas nossas filhas, Stephanie, Débora, que a tua unção e o teu poder as envolva, que a tua bênção, Senhor, as alcance e que o teu nome seja glorificado sobre as suas vidas. Eu oro, meu Deus, e eu abençoo a vida dos teus servos e servas que aqui estão, as suas respectivas famílias sejam envolvidas pelo teu poder e pela tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém colocou esse pedido de oração comigo aqui, Hã? E acabei esquecendo de orar. Mas visita-se, em nome de Jesus, a vida da Zete, com poder e autoridade. Derrama a tua unção de cura, tu és o Deus vivo. O Jeová Rafá, move-te para com poder e autoridade, pois tu és Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu creio de cura.
esteja sempre preparado para a cura e nunca para a enfermidade. Esteja sempre preparado para a cura e nunca para a enfermidade. Amém? Como é que a gente se prepara para a cura? Comendo alimentos saudáveis. Como é que a gente se prepara para a enfermidade? Comendo os alimentos não saudáveis. Não é isso? Isso aqui, isso é o óbvio do óbvio, como diria o bispo Fernando. Você está preparado para a cura quando você crê na palavra. Amém? Aleluia. Glória. Pronto, a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Aleluia. Mas não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor está contigo nessa guerra? Tem certeza? Tem certeza? Amém. Então, tem certeza? Então, agindo Deus. Se o braço forte do Senhor está contigo nessa guerra, Ele está agindo, né? Porque Deus não está na guerra de braço cruzado. Você acha que Deus está na guerra de braço cruzado? Não, não dá para Deus entrar na guerra. Embora até de braço cruzado ele ganha do inimigo. Isso aí não resta dúvida. Porque o sopro dele vai destruir o perverso. Então Deus não precisa nem descruzar os braços para vencer o inimigo. Mas nós entendemos, obviamente, o que isso quer dizer. Deus não vai entrar na guerra de braços cruzados. Ele vai estender o braço dele e vai te dar vitória. Porque do Senhor é a guerra. Eu creio nisso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Glória. Irmãos, acontecem algumas coisas no altar que não dá para explicar. É só Deus mesmo para nos dar discernimento para que nós entendamos. Vocês não vão saber o dia. Às vezes eu estava sentado aqui, ó. Aqui está mais distante da luz, né? Automaticamente fica mais difícil de proceder. Não é isso? Eu estava sentado aqui e quando eu cheguei aqui, eu não consegui ler. As minhas vistas turvaram. E eu entendi o porquê. Não vou dizer para você, mas eu entendi o porquê. Aleluia. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ele sofreu lá, ele mortificou a carne. Pois aquele que sofreu na carne, deixou, aquele que sofre na carne, que padece na carne, que, entendeu? Que crucifica a carne, é porque ele deixou o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne,
não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras. Alguém tem alguma tradução diferente aí? O que está aí? O lugar de borracheiro, o que está aí? Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, No lugar de borracheira está bebedeira, depois orgia, que é bebedice no meu, e detestáveis ou repulsíveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém? Deus Santo, Eterno, Poderoso e Glorioso, bendito é o teu nome exaltado. É bom nós estarmos na tua casa, é bom nos reunirmos para te adorar, é bom nos reunirmos para ouvir a tua palavra, lermos a tua palavra. Mas tudo isso só tem sentido se o Senhor nos instruir acerca do que está escrito, para que nós saibamos o real motivo pelo qual está escrito, para que isso interfira nas nossas vidas, para que isso norteie as nossas vidas, guiados pelo teu Espírito, no tocante à tua palavra, em termos no centro da tua vontade. Por isso, fala conosco, ministra o nosso coração, e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a gratidão, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Para que no tempo que nos resta na carne, já não mais vivais ou vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quais paixões? Quais paixões? Quais paixões? Quais paixões? Dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Se nós vivermos desse modo, sabe o que é que vai acontecer? Nós largarmos tudo isso, as pessoas vão começar a nos difamar. Porque eles querem que nós nos misturemos. Eles vão dizer que nós queremos ser mais santos que eles. Eles vão começar a falar um monte de asneiras ao nosso respeito. Porque eles não conseguem conceber que com tudo isso aí à nossa disposição, nós não o façamos. Porque o diabo, ele não quer ir sozinho para o inferno.
Ele quer levar o maior número de pessoas. E ele consegue convencer os imbecis, como um dia nós fomos, de que viver a vida segundo a carne é o melhor. Cabe a nós, que já temos entendimento espiritual, rejeitar tais coisas. Nós precisamos nos determinar dentro em nós e na nossa luta contra o pecado, nós existirmos até o sangue. Abra a tua Bíblia num dos textos que eu mais cito aqui. Qual é o texto que eu mais cito aqui? Quem é que lembra qual é o texto que eu mais cito aqui? São tantos. Não, mas tem uma coisa aí que é o que eu mais cito. Essa palavra nos livrou, que era mortal. Saiu do apóstolo de Deus, Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Romanos capítulo 12. Com certeza esse é um dos textos que eu mais cito aqui. Versículo 2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O texto que não pode ler, pode abrir aí Romanos capítulo 12. O texto que nós acabamos de ler no versículo 2 diz: para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais ou vivamos de acordo com as paixões dos homens. O que é isso? Conformado, amoldado ao presente século. Devemos viver como? Mas segundo a vontade de Deus. Para você passar por esse processo de realmente sair das paixões dos homens, as paixões, os prazeres que o mundo nos oferece, e andar na vontade de Deus, viver, experimentar a vontade de Deus. Existem alguns aspectos espirituais desse texto de Romanos capítulo 12, no versículo 1, que são determinantes para que isso aconteça. Para que você realmente não se conforme, que você não se amolde ao presente século, e você realmente passe por essa transformação na tua mente. A nossa mente precisa ser transformada, irmãos. Porque só assim nós vamos viver na vontade de Deus e experimentar a vontade de Deus. Então existem alguns aspectos nesse versículo, nesse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que são determinantes e o que eu vim te ministrar hoje. Pastor, eu já tenho 10 anos de evangelho, eu já tenho 5 anos de evangelho, eu já tenho quase 20, eu já tenho mais de 20 anos de evangelho. No que eu preciso ser transformado
Meu Deus, será que eu ainda estou amoldado? Será que eu ainda estou conformado com o presente século? Ou eu ainda preciso ser transformado pela renovação da nossa mente? Será que eu preciso, será que você precisa ainda ser transformado pela renovação da nossa mente? O processo de transformação que nós passamos já é o suficiente. Estamos num nível espiritual que não precisamos ser mais transformados. Se esse questionamento surge dentro de você, é só você lembrar de Israel. Será que eles precisavam passar por esse processo de transformação da mente, mesmo o Senhor os tendo tirado do Egito? Mesmo eles tendo entrado na terra da promessa? Será que eles precisavam? Eles enganaram-se a si mesmos, achando que não precisavam passar por esse processo e começaram a se amoldar ao presente século. Eles começaram a se amoldar às paixões e isso trouxe destruição. Como eu costumo dizer, irmãos, se você observar as cartas paulinas, elas foram escritas para as igrejas recém-inauguradas. As cartas paulinas giram em torno de 70 a 75 anos depois de Cristo, ou seja, 70 anos depois da morte e da assunção de Jesus Cristo, a igreja precisava de correção. A igreja já estava se amoldando ao mundo e precisava passar por esse processo, porque as cartas eram justamente instruções para que a igreja precisasse se corrigir de algumas situações que aconteciam. Romanos foi assim, Gálatas foi assim, Efésios foi assim, Filipenses foi assim. Cada uma dessas cidades, aonde havia uma igreja estabelecida, precisou receber uma carta. As cartas que estão em Apocalipse para as igrejas precisavam passar por um processo de transformação, de libertação, porque eles já tinham se amoldado ao mundo. Agora imagine, quase 2000 anos depois da morte e da assunção de Jesus Cristo, quanto nós não já deixamos o mundo entrar na igreja? Quanto a igreja eu falo, nós os homens, não permitimos que as coisas do mundo estivessem entre nós, e nós achando engraçado, nós achando legal. E ao invés de não nos conformarmos, de não nos amoldarmos, nos conformamos, nos amoldamos e desprezamos a vontade de Deus. E nós precisamos fazer uma análise. Se nós já estamos transformados o suficientes, ou se nós realmente ainda precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, quais são essas coisas, pastor, que nós precisamos? Em primeiro lugar, entender o poder e o efeito da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Quem não entende o poder e o efeito das misericórdias do Senhor sobre a sua vida, ele se conforma facilmente, ele se amolda facilmente
ao presente século. No versículo 1 de Romanos, capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Qual o poder e o efeito da misericórdia do Senhor? Você sabe qual é o poder e o efeito da misericórdia do Senhor sobre a tua vida? Você sabe? O poder e o efeito da misericórdia do Senhor sobre a tua vida? O poder de nos dar a vida. O efeito de nós é pensar, mudar Não nossa entendi. vida. O poder de nos dar. Mudar a vida de novo. O efeito é de nós repensar a nossa vida e entender que estamos fazendo nada. Entender como uma segunda chance que Deus está nos dando. Pois é. Pois é. O poder da misericórdia do Senhor é justamente isso. É te dar aquilo que você não merece. Você não merecia estar vivo. Deveria estar morto. Então esse é o poder da misericórdia do Senhor. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então todos os dias que eu acordo de manhã, eu preciso entender: o poder da misericórdia do Senhor está sobre mim. E o efeito é te tornar puro para que você acerte. Para que você trilhe um caminho hoje que você não trilhou ontem. Então nós precisamos fazer uma reflexão. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à libertinagem. E porque a graça está sobre nós, viveremos pecando? Não. O fato de Deus renovar a sua misericórdia hoje nos dá o direito ou a possibilidade de dizer: eu vou pecar, porque hoje de noite a misericórdia do Senhor vai se renovar de novo. O salmista, ele diz isso: Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá na tua presença? Contigo, porém, está o perdão, a misericórdia, para que nós te temamos. O efeito é o temor, para que você não peque mais, para que você se esforce para não errar mais. E Deus vai enxergar no teu coração, no meu coração, um desejo ardente de não pecar. Você pode até errar de novo, você pode até pecar de novo, mas você, quando acorda de manhã e você dobra o teu joelho para falar com Deus, ou não dobra o teu joelho, seja lá como for, mas para falar com Deus, e você obviamente entende que você está vivo por causa da misericórdia do Senhor, você tem que apresentar-se diante dele com esse temor. O perdão está sobre mim, o teu perdão caiu sobre mim para que eu te tema a partir desse momento que eu estou levantando. Porque eu sei o que eu pratiquei ontem, eu sei o que eu falei ontem, eu sei o que eu pensei ontem, e eu deveria estar morto. Mas a tua misericórdia se renovou e eu não fui consumido. Então somos possuídos de temor. E como eu ensinei para vocês há algum tempo atrás, a diferença de medo para temor. O medo nos afasta de Deus, como Adão se afastou de Deus, se escondeu de Deus. O temor nos aproxima de Deus.
Porque não chegamos diante dele de qualquer jeito, nos chegamos com temor. E o temor é devido ao nosso Deus. Nós devemos temor a Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, para que não andemos segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, é o poder e o efeito da misericórdia. Quando você perdoa alguém, qual é a tua expectativa em relação a ele? Que ele não faça a mesma coisa. Ou não? Não é isso que a gente sempre faz? A gente perdoa com a expectativa que a pessoa não faça mais. Essa é a expectativa de Deus. Ou seja, estamos passando por um processo de transformação. Pequei, mas estou passando por um processo de transformação. Que é a segunda coisa que nós precisamos ter para andar na vontade de Deus. Está aberto para a transformação. Nós precisamos estar abertos para a transformação. Quem não está aberto para a transformação? Como eu já falei para vocês, não existe relacionamento com Deus sem transformação. Não existe. Fala isso para a pessoa que está do lado. Não existe relacionamento com Deus sem transformação. Você precisa estar aberto para transformação. Você precisa estar aberto para transformação. Sabe aquela brincadeirinha que eu sempre faço? Você não pode ser um crente carne-terra. Faço até um dia desse aí. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você não pode ser. Você precisa estar aberto para a transformação em todas as áreas da tua vida. Porque nós andávamos nessas paixões. E por natureza, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz isso, por natureza éramos filhos da desobediência. Em outro tempo nós andávamos nessas paixões. Então essas paixões estão dentro de nós, irmão. Essas mesmas paixões estão dentro de nós. Se nós não estivermos abertos para sermos transformados, elas estarão dentro de nós e elas falarão mais alto do que o desejo que nós temos de nos santificar. Quando é que o pecado acontece? Quando é que o pecado acontece? Quando há uma cobiça. Desejo. Ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado,
gera amor. Então já está dentro de nós. A cobiça nos atrai, nos seduz. Interessante isso, né? A cobiça nos atrai e nos seduz. Qual é a fruta que você não gosta de água também? Difícil, né? É amora. Carambola. Amora. Hã? Amora. Que azedo. Amora é uma frutinha bem pequenininha. Parecendo uva, só que pequenininha. As caixas são como de uva. Só que bem pequenininha mesmo. Amora. Eu não conhecia Amora, eu conheci Amora aqui em Salvador. E depois de uns 30 anos, aqui em Salvador, eu conheci na Cartana Marlim. Já sabia que existia Amora, mas não conhecia o fruto. Se te oferecer uma cesta de Amora, você vai comer? Mas se oferecer uma cesta de uva, você come? Porque a gente não cobiça aquilo que a gente não gosta. Então, a cobiça já está dentro de nós, o diabo sabe disso, então ele oferece aquilo que nós cobiçamos. Então, ela já nos atrai e nos seduz. E ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós precisamos estar abertos para a transformação. Só podemos viver a vontade de Deus se nós nos abrirmos para sermos transformados. Entendermos o poder e o efeito da misericórdia e nos abrirmos para ser transformados. Essa questão é por exemplo, da cobiça. O homossexualismo fica por onde? O homossexualismo, geralmente a pessoa fala que eu senti uma coisa tão forte, vou virar homossexual. Tipo, o Satanás já sabe que ele tem tendência a ser, que tem cobiça nele. Diácono, em 95% dos casos de pessoas homossexuais, sejam elas lésbicas ou gays, elas sofreram abuso na infância. 95% dos casos. É aquilo que eu falei para vocês. O trabalhar do diabo, ele é tão miserável que a menina abusada, ela vira lésbica, ela quer ser homem. Porque ela passa a ter nojo de homem. Não deveria ser a mesma coisa com o menino abusado? Ele não deveria ter nojo de homem? Mas ele joga bastante junto. Porque é uma ação de demônios. Porque é muito claro. Se um passa a ter nojo e na cabeça dela, muda de sexo e passa a ser homem, o outro também deveria ter nojo de homem e não se entregar ao homossexualismo. Então, 95% dos casos, essas pessoas foram abusadas. Os outros 50% ou 5%, aí entra situações que implicam talvez um pai ausente, um pai que saiu, entendeu? Aí não tem uma referência masculina dentro de casa. Mas na maioria das vezes é assim. Mas Satanás não tem como colocar o desejo. Sim, vai colocar o desejo. Você pode ter certeza disso. Dentro desses 5%, talvez um pai opressor, que a filha vê o pai oprimindo a mãe, diz: eu não vou viver essa situação.
aí se revolta contra o homem na pessoa de esposo. O engraçado, não sei se vocês acompanharam, estou acompanhando esse caso da professora que morreu, que mataram. Rapaz, quando contou a história, no primeiro dia, foi aí que mulher. A parceira. Foi ela. Quando contou a história, falei, foi ela, não tem para onde correr. Eu conheci alguns casos de lésbicas. Eu conheço algumas pessoas, já tive a oportunidade, depois de pastor, de conviver com algumas pessoas, casais lésbicos. E você pode observar, na maioria das vezes, aquele que se diz o homem da história é a mesma coisa de homem. Bruto, ignorante, brabo, quer mandar na outra mulher. É a mesma coisa. Ou seja, o que elas abominam, elas se tornam. Pode observar no casal homossexual lésbico, você pode ver, tem uma que é mais feminina e outra que é mais masculina. E essa que é mais masculina, sempre ela quer se impor como homem. Eu estou falando porque eu já convivi com alguns casais homossexuais lésbicos que eu via claramente. Então aquilo que elas mais abominam, elas são muito raras. Então nós precisamos nos abrir para ser transformados. Porque a cobiça está dentro de nós. O desejo já está dentro de nós. E dentro desse aspecto, de novo, voltando para a pergunta do diácono, por que se dá? A Bíblia nos fala claramente. O porquê se dá isso. O texto que nós acabamos de ler fala de detestáveis idolatrias. E na carta que nós fomos, Romanos, no capítulo 1, diz qual é a causa principal do homossexualismo. A causa principal do homossexualismo é a idolatria. Por isso, Deus nos entregou a um desejo perverso, repulsivo, homem com homem, e até as mulheres deixaram o uso natural e se inflamaram nos seus corpos, mulher com mulher. Está lá em Romanos capítulo 1. Assim também, como todo tipo de pecado, Satanás, ele sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos, e ele vai colocar diante de nós aquilo que vai nos atrair e aquilo que vai nos seduzir, para dar-nos o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gerar a morte. Então, que nós estejamos abertos para a transformação. Entre em aliança hoje com Deus, porque Deus tem a vontade dele boa, agradável e perfeita para você, para eu viver. Se nós não estivermos abertos para a transformação, nós vamos ficar estagnados nos nossos posicionamentos errôneos, vivendo as mesmas coisas, quando a vontade de Deus está a um passo de nós. Entendeu? Terceira coisa, está lá em Romanos capítulo 12. Apresentar o teu corpo como sacrifício vivo.
No domingo eu ministrei aqui sobre Sansão, sobre Manoá e a sua esposa. Eles perguntaram ao anjo qual seria o modo de vida do menino. E eu falei, mas o fim de Sansão foi trágico. Perfeito, foi trágico. João Batista também veio na mesma condição de Sansão. Nazireu, ele fez um voto e ele também morreu tragicamente. O que isso nos faz entender, irmãos? Apesar dos erros de Sansão, o corpo de Sansão foi entregue como sacrifício vivo. Quando ele resolve, naquela situação, derrubar aquele prédio sobre si e sobre os filisteus. Alguém pode dizer, mas foi suicídio, pastor, e os suicidas não herdarão o reino de Deus. Sim, alguém pode dizer isso. Eu não creio. Mas João Batista, o corpo dele foi entregue como sacrifício. Esse era o plano de Deus para João Batista. Você está disposto a entregar o teu corpo como sacrifício vivo? Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente vai morrer de morte trágica como João Batista? Não, não estou te dizendo isso. Mas e se Deus tiver isso para você? Eu estava assistindo um vídeo hoje de uma moça pregando, uma mulher pregando, acho que foi em Curitiba, com o marido do lado. Chegou um homossexual diante dela e deu uma cusparada. Fala um monte, depois deu uma cusparada na cara dela. Eu falei para vocês há mais ou menos um ano e meio atrás, e sabe qual é o grande problema do Evangelho aqui no Brasil? Você lembra que eu falei? Qual é o grande problema do Evangelho no Brasil? Qual é? Não tem perseguição. Esse é o grande problema do Evangelho. É por isso que ele está tão relaxado. É por isso que a gente está cheio de oba-oba. Mas eu sei mais ou menos o porquê o Evangelho não tem perseguição aqui no Brasil. Sabe por que não tem perseguição? Porque a gente se tornou amigo do mundo. A gente prega o que o mundo quer ouvir. A gente canta o que o mundo quer ouvir. A gente fala o que o mundo quer ouvir. A gente quer ser amiguinho do mundo. A gente não quer ser um crente chato. A gente não quer ser um crente que as pessoas olhem torto para nós. A gente quer ser um crente legal. Nós não estamos dispostos a sofrer perseguição. Nós não estamos dispostos a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Essa é a verdade. Isso quer dizer, pastor, que a gente tem que ser um crente insuportável. Não, se você for insuportável porque está pregando a palavra, porque está falando a verdade, porque está pregando o evangelho genuíno, verdadeiro, que as pessoas te considerem. Que de fome. É isso que diz o texto aqui. Que de fome mesmo. Então nós precisamos estar dispostos a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Aquela polêmica lá, do louvor lá que o rapaz cantou lá no troféu lá, não sei das quantas lá. Gastar os meus dias, não é isso? Não é mais ou menos isso que fala o louvor? Gastar a minha vida, gastar os meus dias. Isso, e por ele. Eu entendo o que o outro falou, é hipocrisia mesmo, porque tem de gente aí que ele estava pensando na
na parábola não, na passagem bíblica que fala do jovem rico. Qual é a nossa riqueza que nós não queremos abrir mão por causa do reino de Deus? Se Jesus Cristo disser para você assim, ó, larga isso e me segue. Você seria capaz de largar ou faria como um jovem rico? Não. Ou sairia triste como o jovem rico saiu? Porque você não está disposto a entregar a tua vida como sacrifício vivo, o teu corpo como sacrifício vivo. E eu estou falando de corpo porque assim está no texto de Romanos. Mas a tua vida, você sacrificar a tua vida, você abrir mão de algumas coisas que para você são valiosas, mas que para o reino de Deus não vale nada. Para você é valioso, mas para o reino de Deus não vale nada. Por quê? Porque o mundo está aí. E nós queremos andar amoldados ao mundo. E não fomos transformados pela renovação da nossa mente. Mais uma vez eu te digo, Satanás sabe o que você cobiça. E ele vai apresentar para mim e para você justamente o que nós cobiçamos. Para ela nos seduzir e dar a luz. Dar a luz ao quê? E automaticamente, o pecado, uma vez consumado, nos faz o quê? Mas antes da morte, o pecado nos faz errar com a alma. Nós temos um mal. E todas as vezes que nós somos seduzidos por aquilo que nós cobiçamos, dá a luz do pecado, nós consumamos o pecado, então saímos do alvo. Nos desviamos do alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, o nosso corpo não está sendo entregue para trilhar o caminho que Deus estabeleceu como alvo. Vou falar de novo. Quem sabe o caminho aqui para ir para o shopping, Cajazeiras? Quem sabe o caminho? Qual é o caminho mais viável para você ir para o shopping? Cajazeiras aqui. Subiu aqui, dobrou à direita, seguiu direto, chave benção. Chegamos. Ela, como diria o paulista, segue reto. Segue reto aí toda a vida. A gente fala, não, é aí direto. Pode seguir direto. O paulista fala, segue reto. Tem possibilidade de você ir para o shopping Cajazeiras dobrando à esquerda? Tem? Em teste tem. Se você chegar lá na Promar e voltar, tem. Ou na rota da Feria e voltar, tem. Mas se você seguir reto, você vai parar na cidade, no centro da cidade, ou então na Palestina. Sabe por quê? Porque você tinha um alvo, mas você errou o caminho. E você gastou a sua vida trilhando um caminho que não vai te levar. Você gastou o seu tempo trilhando um caminho que não vai te levar ao alvo. É isso que o pecado faz. A gente gasta a nossa vida trilhando um caminho que não vai nos levar ao alvo que Deus estabeleceu. Por isso, a palavra pecado, todas as vezes que você ouvir a palavra pecado, você tem que entender, está me fazendo errar o alvo. Eu estou perdendo tempo nessa caminhada. Então, nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo é justamente isso. É nos esforçar para andar em direção ao alvo, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Assim a gente faz prosperar o nosso. Assim a gente faz prosperar o nosso caminho.
Porque se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, o nosso caminho não vai prosperar. Estaremos gastando o tempo, estaremos gastando a nossa vida à toa. Quarta coisa, para você deixar essas paixões dos homens, é você entender, buscar e conhecer para praticar. O que agrada a Deus. Você sabe qual é a coisa que o teu esposo ou tua esposa mais gosta? Ou mais come? Mais gosta? Feijão. Doce. E mais come? Tá pior do que eu, tá? Eu é sorvete. Eu não posso, não pode ter sorvete lá em casa, não, porque senão eu torro. A presbítera tem duas filhas. Já desse eu não comprei a tal da tapioca dela, quase que me mate. Você comprou a tapioca? Eu nem respondo nada. Eu sempre compro. Eu vou responder bem. Ela sabe que eu sempre compro. E se eu não comprei, alguma situação aconteceu. A tapioca. E você não comprou a tapioca? Eu nem respondi, não respondo não. Se eu sempre compro, eu não comprei uma vez, alguma coisa aconteceu. De extraordinário. Pode ter esquecido, mas não foi esquecimento não, meu irmão. É porque não tinha que você gostava. Né? E tinha justamente da que você não gosta. Não estou respondendo na frente da igreja, agora você vai saber. E outra coisa é ovo. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de ovo como essa mulher. Não tem um pessoal maluco aqui que come 3, 4, 5, 10, 15 ovos por dia. Então, se você quiser agradar, se eu quiser agradar a minha esposa, é comprar tapioca e comprar ovo. Então, tá bom demais para ela. Entendeu? Tem outras coisas que ela gosta, mas se comprar tapioca e ovo, tá de bem comigo. Mas se não comprar, aí é prova mesmo. Aí botava com a faca no peito, eu quero comprar ovo. Você sabe o que é? Você sabe o que é agradar a Deus? Você já procurou entender? Buscar? Conhecer? Para praticar? Ou no teu relacionamento com Deus, você está mais preocupado com os teus interesses? Eu tenho duas notícias para te dar nesse aspecto. Uma boa e uma ruim. Você quer a primeira? Você quer a primeira ruim? A de cá quer a boa. Sai lá falando para resolver. A ruim, eu vou dizer, é que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Se você ama a Deus, você não pode se relacionar com Ele buscando os seus próprios interesses. Se você diz que ama a Deus,
Não se relacione com Deus buscando os seus próprios interesses. Porque Deus não se relaciona com você buscando os próprios interesses. Sabe o que Deus fez comigo e com você? Vamos observar a criação. Depois que Deus fez tudo que interessava o homem, Ele criou o homem. Tudo que era relevante para o homem, Ele criou antes do homem. Agora eu vou te colocar para você o blueprint de tudo que você vai gostar, de tudo que você vai precisar. Porque Deus não fez o homem para buscar o interesse dele. Jesus Cristo não veio aqui para que o céu fosse povoado, porque senão ele para que o homem estivesse lá e não fosse para o inferno. Então Deus não se relaciona conosco buscando os interesses dele. Então o nosso culto racional precisa ser agradável a Deus, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo. Isso é agradável a Deus. Mas dentro dessa condição de entregar o nosso corpo, nós precisamos saber o que é o culto que agrada a Deus. Quais são as nossas atitudes e posicionamentos que vão agradar a Deus. Então nós precisamos entender, buscar, conhecer. A ordem pode ser conhecer, entender, buscar, conhecer e entender para praticar. Porque disso depende. Que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, recai sobre nós. Deus já tem uma vontade para nós, boa, agradável e perfeita. Para você ver que Ele não busca interesse dele. Ele estabeleceu a sua vontade para que eu e você vivamos aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Ele não estabeleceu a vontade dele para que ele vivesse isso, mas para que eu e você vivesse isso. É por isso que nós precisamos nos esforçar tanto para alcançar a vontade de Deus e andar no centro da vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele diz algumas coisas que diz respeito ao que o mundo nos oferece. Mas o apóstolo Paulo diz coisas semelhantes a essas. Então não é só isso, não é só aquilo que está em Gálatas. É aquilo ali que talvez sejam as cruciais. Mas coisas semelhantes àquela também não vão herdar o reino de Deus em prática. Então vamos ao versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Que os gentios determinam o que você tem que fazer. É o gentio que determina. É o gentio que estabelece o teu modo de agir, o teu modo de vestir, o teu modo de falar. Nós já andamos nessa condição. Quando íamos comprar uma roupa, a gente pensava lá o quê? O que está na moda, o que é que o gentio determinou, o que é que o mundo está determinando para eu vestir. Porque final de ano mesmo é uma loucura, não é? Não, esse ano você vai vestir amarelo. Aí vai um monte de babaca vestir amarelo porque vai atrair ouro, vai atrair riqueza. Não, esse ano você vai vestir azul porque é outra palhaçada. Aí quando você encontra com as pessoas, é tudo de amarelo, é tudo de azul, é tudo de roxo. Porque o gentio é que determina. Nós um dia andamos, não podemos andar nisso. Aí a primeira coisa é dissolução, não é isso mesmo? Andando em dissolução. Você sabe o que é dissolução? Você sabe o que é dissolução? Significa a palavra dissolução.
racha, dissolver, dividir, separar, desintegrar um grupo, inclusive. Então o que é que o diabo quer? Nos separar de Deus. Nos separar dos escolhidos. Nos tirar do meio dos escolhidos. Então ele vai usar quem? Quem é que Satanás vai usar? Quem é que Satanás vai usar? Gentil. O gentil. Se Deus usa quem está na igreja, o diabo vai usar os gentios. Então tudo aquilo que na maioria das vezes, 99,99% do que o mundo determina para nós, e você pode ter certeza, a pata de Satanás, a pata suja de Satanás. Então, sarta fora, irmão. Sarta fora. Dissolução, concupiscência, borracheira. Borracheira é o cara se embriagar mesmo, se embriagar. Não é isso daí? Viver embriagado. Orgia, a gente sabe o que é. Aí vem a bebedice. E detestáveis idolatrias. Não são só essas. Aqui também é um resumo de coisas que o mundo nos oferece. E os gentios nos sugerem. Então, pastor, existe roupa de crente e roupa de ímpio? Mas se a gente entrar numa loja, hoje não está muito diferente, não. Está difícil. Tá ou não tá? Sinceramente, não sabe o que é que seria bom, principalmente para as mulheres, que homem ainda acha. As roupas que vai desse crente, né? Tem que comprar um maior. Hã? Comprar Para maior? o meu é 38, tem que comprar 40 para folgado, precisa ficar bem colado. Comprar um pouco maior. Eu fui comprar uma calça essa semana passada, jeans aí, eu desisti. A gente não foi para outra loja. Quando eu experimentei, o negócio apertou na minha pernas. Fala! Fala! Não, a verdade. Que para uma mulher hoje achar um vestido está complicado. Uma mulher crente achar um vestido está complicado. Porque ou está aberto até aqui, ou então o decote, ou então as costas estão todas nuas. Entendeu? O melhor, irmão, sabe o que é costureira. É voltar para o tempo da costureira. Tá difícil a gente achar costureira. O segredo hoje para a mulher crente é costureira. Porque você ir numa loja para comprar uma roupa, tá difícil. E eu sei que tá difícil. Para a mulher tá. É complicado. Para homem, você vê homem, é uma calça, uma camisa, não muda muito. Tá? A gente ainda acha. Com facilidade, a gente fecha os olhos e vai que ainda acha. Agora a mulher tem que andar, a mulher que quer realmente se vestir de forma composta, tá complicado. Eu sei que está complicado, mas é o que o mundo nos sugere. E você vai justamente viver conforme o mundo te sugere? Não. Eu sou serva de Deus, eu sou crente. E para isso nós precisamos ser transformados. Porque sabe qual é a primeira, principalmente para a mulher, sabe qual é a primeira conversa que vem?
Sabe qual é a primeira conversa que vem? Quando você vai comprar uma roupa, você quer que eu te diga qual é a primeira conversa que vem? Você vai comprar uma roupa diferente para você vestir? Não sabe? Vai se vestir como velha? É ou não é? Ah, você parece uma velha. Ah, não vou me vestir como velha, não. Não é se vestir como velha, não. É se vestir como crente. É melhor você se vestir como velha aos olhos do mundo do que se vestir como piriguete aos olhos de Deus. Você que sabe. Se você quer se vestir como velha para o mundo ou como piriguete para Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa, embaixo dessa palavra, embaixo dessa direção, você ponderar que você precisa ser transformado pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar a vontade de Deus, porque o mundo vai te oferecer e te sugerir tanta coisa que o mundo acha legal, que acha salutar, imprescindível, mas que na verdade para Deus não tem valor algum. Vamos ficar em pé? Vamos orar embaixo dessa palavra. Aleluia. Começa a orar embaixo dessa palavra. Essas 4 coisas. Você precisa entender o poder e o efeito da misericórdia. Você precisa estar aberto para a transformação. Você precisa entregar o teu corpo como sacrifício vivo. Você precisa buscar, conhecer, entender e praticar aquilo que agrada a Deus. Aí você vai realmente se desligar desse presente céu. Se desligar, se apartar, se separar deste presente céu. Você vai ser transformado pela renovação da tua mente e aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ore embaixo dessa palavra. Peça para que o Espírito de Deus comece a ministrar o teu coração nessa noite. Não fique pensando você que não precisa de se transformar. Tem muita coisa na tua vida que precisa, como na minha. Sabe aquele louvor? Porque muito do que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa mais de Deus e menos de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Nós ouvimos, Pai. Nós ouvimos, meu Deus, que nós precisamos nos desligar daquilo que os gentios nos sugerem, daquilo que os gentios nos oferecem, para que nós possamos andar na tua vontade, naquilo que agrada ao teu coração, naquilo que alegra o teu coração, porque tudo que nos agrada e nos alegra, de fato o Senhor já preparou e já disponibilizou para nós. Não precisamos buscar no mundo não tem nada ou que de fato possa nos satisfazer como aquilo que o Senhor preparou. Por isso, ó Deus, move-te entre nós, que o teu Espírito nos
conduza, que teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que nós nos deixemos guiar pelo teu Espírito em toda a verdade. Move-te, Espírito Santo de Deus, move-te, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração hoje receba essa palavra e ela frutifique, ela prospere a 100 por 1. Em nome de Jesus eu ministro sobre você a unção e o poder dessa palavra. Eu te habilito embaixo dessa palavra para que você viva a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Receba essa condição, receba essa unção, receba essa habilitação sobre ti em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos nessa noite. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Você que trouxe o teu dízimo, trouxe a tua oferta, trouxe os teus votos, consagre na presença de Deus. Amém? Deus tem a vontade dele para você, boa, agradável e perfeita. Amém? Levante a tua mão e declare: sai daqui nesta noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm brotar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Vai em paz. Eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Até quinta-feira te espero.